Vamos começar o podcast? Olá, sejam todas muito bem-vindas ao podcast Como Elas Conseguem, o único que realmente conta como mulheres conseguem equilibrar a sua vida materno-corporativa. Seja muito bem-vinda, Tatiana Inhanhes, mãe de 2 meninas, de 2 anos, Manuela, e de 12 anos, Júlia, esposa, filha e irmã. Equilibra sua vida pessoal e profissional com muita paixão e dedicação. Com mais de 20 anos de experiência em funções de marketing, comercial e gestão na indústria farmacêutica, atuou em mercados chaves como Brasil, Alemanha e Estados Unidos, além de 6 anos em funções globais, por meio de posições na Roche, Boehringer, Takeda e Janssen. Tem uma formação acadêmica sólida e diversificada, incluindo graduação, pós-graduação e especializações, como administração na FAAP, cursos de especialização em marketing na SPM, negócios na UCR da Califórnia, gestão na INSEAD Singapura e finanças em Harvard. Atualmente, atua como diretora comercial Latam para Specialty Care na Johnson & Johnson. Construiu a sua trajetória internacional ao liderar equipes diversas e multidisciplinares de sucesso, navegando por diferentes culturas e organizações. Bem-estar, atividade física e autossuperação tornaram-se valores essenciais no seu dia a dia. Ela é apaixonada por resolver problemas complexos, aprender e mobilizar pessoas para alcançar o seu máximo potencial. Mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui comigo hoje, entregando todos os seus segredos para elas nesse podcast que eu construí com tanto carinho e que ter o seu apoio realmente e a sua presença faz toda a diferença. Imagina, obrigada. Eu que estou honrada de estar aqui, maravilha de convite. E que bom é a gente poder contar com uma comunidade de apoio e poder ajudar uma outra. Acho que isso é o principal do que a gente pode deixar de legado para quem vai vir depois da gente. Então, ninguém tem uma vida fácil. Exato. Sentar nessa cadeira não é fácil. Não é. Mas eu acho que o que dá realmente vontade de continuar fazendo é olhar e falar, vai ser um pouquinho mais fácil para quem vem. Ou pelo menos vai aprender coisas diferentes, porque essas a gente pode ajudar de uma outra forma. Exato, Tati, você tocou num ponto muito importante. E fazendo um link com esse ponto, eu penso que legado vem depois de uma construção e que a construção teve o seu início da sua jornada, né? Me conta um pouquinho para elas como foi desde o começo. Quem é a Tati? De onde veio Tati? Quais foram as possibilidades que a Tati teve ou não teve? Cursos que a Tati fez, vimos ali que começou com a faculdade de administração, né? Conta para nós. Vou te contar uma coisa que eu nem tinha pensado antes em dividir com você, mas acho que isso de falar de como a gente se ajuda e de como a ajuda vem de onde você nem percebe. Eu sou de uma cidade muito pequena, de Poços de Caldas, e logo no começo da minha vida acadêmica ali, sei lá, primeira, segunda série, a gente já olhava e via que não tinha muitas possibilidades, as escolas ali não eram tão boas. Então, meus pais já estavam me preparando para ir morar sozinha. E meu sonho de vida sempre foi ter uma vida internacional, ter uma carreira fora. As minhas Barbies, gente, e olha, na minha época não tinha Google, então você não podia procurar ali aonde é a cidade, o que é tal lugar. Minhas Barbies moravam em Kissimmee. Porque eu era tão apaixonada por poder morar fora, era tão encantada com a Disney que eu queria colocar ali a minha vida. Então, isso foi um sonho que foi me movendo o tempo inteiro. Então, muito cedo eu fui, busquei, fiz um intercâmbio, convenci meus pais muito cedo a me deixarem ir, porque eles não estavam preparados para isso. E foi muito bom. Fui trazendo um grupo de amigos junto, para que também eles pudessem ter essas oportunidades. Então, eu fui sozinha primeiro e depois veio um monte de gente atrás de mim seguindo esse caminho. Mas, para te contar esse ponto específico, que eu acho que é bacana, eu mudei para São Paulo depois do intercâmbio com 17 anos. E eu vim com uma amiga de infância. Eu contei essa história um dia no aniversário dela. E a gente morou juntas num pensionato de freiras que não podia chegar depois das 11 da noite, porque era tudo muito certinho, a família dela era muito certinha, então a gente ficou ali. Até que um dia a gente pegou o ônibus para vir de Poços para São Paulo, chegamos depois das 11. E aí, vai fazer o quê? O que era o perigo ali? A gente acabou mudando para um lugar e tal. Mas o que aconteceu? Que acho que é o mais importante aqui nessa história. Ela estava fazendo cursinho para medicina e eu para relações internacionais. Lembra? Meu mundo, minha vontade era ir para fora. Sim, as Barbies moravam em Kissimmee. Exatamente, como é que eu Essa não foi a ia, melhor. não é? Então, o que aconteceu? Ela acabou experienciando
uma depressão. Por quê? Não podia voltar para casa, ela estava no cursinho de segunda a segunda, estudando feito uma louca para fazer medicina. Quando eu identifiquei isso, eu fui com ela em orientações vocacionais. Por ela, não por mim. E ali eu entendi que tinha um monte de outras possibilidades que podiam me levar no mesmo sonho que eu tinha, que era ter essa carreira internacional. Então eu não precisava me limitar nas relações internacionais, que era um mundo muito fechadinho, muito preparado, e de repente o mundo se abriu para mim com muitas possibilidades para isso, e eu aprendi que existia administração de empresas. Então olha como o que eu recebi foi muito mais do que eu dei. Eu estava ali só para apoiá-la, para que ela pudesse encontrar um caminho novo e eu ganhei um mundo novo que foi o começo da minha carreira. O universo é tão bom para quem Não tá é? aberto, Não, né? E foi para quem é bom. maravilhoso. Não, aquilo foi maravilhoso. Então, aí eu comecei minha carreira, eu estudei administração na FAAP e logo depois eu fiz especialização na SPM e fui para fora. Eu já queria ter isso. Quando eu fui para fora, eu fiquei na Califórnia por 6 meses e acabei voltando para me casar com meu primeiro marido, que foi pai da minha filha, porque foi ali uma vontade maior do que só a carreira. Foi a primeira vez que meu plano só de carreira deu uma desviadinha. Então, voltei para o Brasil, nós nos casamos, ficamos 10 anos juntos, depois que nasceu a nossa filha e tal. A gente acabou se separando, mas isso fez a minha rota mudar. Então, voltei para o Brasil e entrei em farma. E sempre trabalhei em farma. E aí, com muitos aprendizados, errando muito no começo e aprendendo que tá tudo bem errar. Que o mais importante é o que você aprende com o seu erro. E pivotar, eu acho, hoje, olhando para trás, eu acho que as grandes, os grandes presentes que eu tenho de ter tido sucesso cedo na carreira foram esses. Ter errado, porque se você não erra, não tem como você aprender. E aprender também que dá para continuar. Porque Depois quando. do erro, né? Exato. Porque quando eu vejo hoje equipes que estão com dificuldade, eu acho que a maior dificuldade é como sai desse lugar que se definiu. Não é só isso. Eu vejo que as equipes não saem do lugar com medo de errar. Já começa daí. As que saem e erram, elas ficam preocupadas em como continuar depois do erro. E é Isso. só continuar. É isso. Não, isso foi uma grande lição já aqui, nos primeiros 15 minutos do podcast. Essa paralisia não pode. Não pode. E você muito focada na carreira desde pequena, olhando esse lugar, mantendo mesmo assim, né, de uma forma integral a tua vida pessoal e a escolha por ela. Que momento você falou, agora eu vou ser mãe? Olha, eu A nunca Manu, a falei. primeira, né? A Juju, a A Juju, a primeira. primeira. Eu nunca falei eu vou ser mãe. Olha isso. Minha carreira era o meu objetivo. Eu queria viajar. Eu sabia que eu queria explorar o mundo. O que Mãe, eu eu ia não fazer com uma sabia se eu ia ser, criança? mas viajar eu sabia que eu ia. Não passava pela minha cabeça, nunca passou. E Jura? no meu primeiro casamento, era um acordo nosso, não queríamos ter filhos. E aí nasceu minha sobrinha. E olhar aquele serzinho ali no tapete, brincando, o amor que tinha daquilo, me fez enxergar uma realização que eu nunca tinha visto. Eu tinha um pouco menos de 30 nessa época, e foi aí que realmente eu decidi, eu quero ser mãe. Eu já ia te perguntar, porque aqui a gente conta todos os segredos. Eu ia dizer, me conta que faixa etária você tava. Perto Menos dos de 30, 30. perto de Isso 30. foi quando eu quis, mas quando eu realmente Sim. engravidei, eu engravidei da Juju, acho que eu tinha 35, entre 34 e 35, entre gravidez e ela nascer. Você cultivou esse plano por 7 anos, até ela nascer. Tá. Uma coisa muito interessante O que você demorou pra engravidar? Eu demorei para engravidar Isso é um ponto pouco, importante também pra e eu elas. perdi um bebê no meio do caminho. Tá bom. E foi nessa época que eu me mudei para a Alemanha, então foi minha primeira experiência fora do país. Eu perdi o bebê e logo na sequência eu fui convidada para ir para a Alemanha. Você falou, ok, sacode a poeira, vambora. capítulo novo. E uma coisa maravilhosa que eu tive como experiência na Alemanha, acho que assim, 2 coisas muito críticas. Quando eu fui para Boehringer, na Alemanha, eu fui trabalhar no time global de oncologia, que só tinha homens brancos que falavam alemão. O seu marido foi junto? Foi. Então, nós 2 fomos na mesma época para times diferentes. Eu fui na mala. Eu conto essa história que eu fui na mala, porque também vou fazer 2 parênteses aqui e vou te contar essa história já, já, porque acho que isso é bacana de dividir. Como muitas vezes as mulheres se colocam numa posição mais cuidadosa, menos arriscada, menos
apostando em quem você é. Olha isso. Meu ex-marido é médico, trabalhava em farma também, com muito menos experiência do que eu. E aí, ele foi convidado para participar de um processo seletivo para uma empresa que a gente não sabia nem qual era. A hora que veio o job description, ele olhou, eu olhei e falei: "Você tá louco? Isso daqui tá muito além das nossas possibilidades. Imagina, tem que liderar uma TPP, um termo super técnico". E eu olhei e falei assim: "Eu aprendi o que é isso ontem, eu tenho 10 anos de experiência, não dá para você ir lá e fazer isso". Bom, ele teve medo? Nenhum. Foi lá, meteu as caras. E aí, quando ele estava indo para fazer a entrevista, perguntaram: "Mas você não é casado?". "Sou, mas e sua esposa? Ela moraria fora?". "Claro! O que ela faz?". Mandaram meu currículo, a mulher me ligou: "Vem também". E eu fui na contramão, assim, na mala, totalmente na mala. Bagagem de mão. Exato. Chegou lá, a conversa que eu tive com os líderes, com o VP do grupo, foi tão fantástica que eu saí de lá, eu tinha certeza que a posição era minha. Ele me puxou e falou assim: "Olha, tá vendo ali? Ali é aquela cidade maravilhosa, é ali que você tem que morar". Na entrevista ele me falou isso. Bom, demorou um tempo, porque aí como um casal, né, como é que faz? Os 2 foram escolhidos na mesma Você força, imagina? na mesma frequência. Demoraram até tomar decisão para os 2, e aí nós fomos. Ou seja, ele foi aprovado porque o time queria você. Mais ou menos, a gente não vai falar isso para ele, mas foi mais ou menos isso. Brincadeira. É. Bom, mas a história real é que eu cheguei lá e eu me dei muito bem. Nos 3 primeiros meses eu já estava mapeada para um plano de sucessão, para os VPs. Por isso que eu fui para o INSEAD, que me colocaram num plano de desenvolvimento fortíssimo e deu muito certo. Enquanto eu nem iria me candidatar para uma posição como essa. Então veja que esse calibrar também de olhar para você e valorizar quem você é. Ninguém nunca vai estar pronto para posição nenhuma. O que você tem sempre, meu olhar, né, sobre isso é saber as coisas que você faz bem e entregar isso. E saber as que você não sabe, essa humildade do erro do começo, de falar assim: aqui eu não vou saber, eu vou pedir ajuda, eu preciso de ajuda aqui. Então, acho que isso é bacana. Então, esse parênteses todo é para contar que a gente foi nesse momento para lá e a gente já queria ter filhos. Então, ter essas conversas com a minha gestora da época foi iluminador. Por quê? Porque eu falava para ela: "Ah, eu vou te colocar nesse projeto". Eu falava: "Ah, então, eu quero ter filho". Ela: "Por que é que você está me falando isso?". O seu marido, e é legal de olhar isso, porque na época a gente estava ali na mesma posição, na mesma empresa, em times diferentes, mas na mesma posição, na mesma empresa. Ele falaria isso? Por que que você tem que falar? Você acha que isso pode ou não impactar nas suas avaliações? Isso é seu pessoal, absolutamente pessoal. Você não tem que dividir isso. Então, olha que bacana esse aprendizado, porque eu não sei se é um pouco do nosso jeito latino de ser ou da minha personalidade de garantir que eu estou sendo totalmente transparente com todo mundo o tempo inteiro. Precisava de tudo isso? Que ia adiantar? Bom, então esse parênteses aí bacana de olhar e falar assim: e com isso eu Isso é aprendi que você não muito divide. isso é muito importante, Tati, porque eu também tenho, essa postura de me preservar. Tem muitas pessoas que preferem e encaram o lado materno como um carimbo, um selo, e querem que as pessoas aceitem esse carimbo e esse selo estampado, né. Só que tem uma questão profissional, que é o fator das empresas nos contratarem pela questão profissional, pelo que nós somos capazes de performar, né, dentro do mundo corporativo, não porque somos mães ou deixamos de Exato. ser mães. Então eu acho que é importante a gente olhar esse lugar, e é um lugar que eu enxergo de preservação, que nem toda mulher hoje encara de forma positiva. Ela acredita às vezes que ela tem que dizer: "Olha, mas eu sou mãe, mas eu". Se preserva, né. Ele não tá te contratando porque você é mãe ou deixa de ser. Tava no job description? Certamente que não, porque nem deveria. Se Exato. tiver, também nem Tá considera mais a errado. vaga, porque tá errado. Mas pulando a parte, né, de que provavelmente não está no seu job description, provavelmente isso não deve fazer parte dessa conversa. É. E sabe de uma coisa Que que eu acho legal. que agora tá nivelando um pouco melhor esse campo Sim. e ajuda todo mundo, tá? Tanto faz
se você é um homem ou uma mulher, você vai ter a licença do mesmo jeito. Então, isso não impacta. E eu acho, hoje olhando, né, tô falando de coisas que aconteceram há 15 anos Sem atrás. dúvida, exato. A minha maturidade me faz enxergar isso com outros olhos. Mas mesmo assim, não tem que ter preocupação. Toda vez que alguém no time me fala, eu quero engravidar, ou eu estou grávida, ou alguma coisa. Maravilhoso! Não tem nada que possa trazer mais luz do que uma vida que está se Sim. formando. E na mulher, na produtividade, na empresa, em tudo. Nada vai fazer ela perseguir com mais afinco ainda o que ela precisa alcançar e rápido, com uma velocidade maior, porque agora Exatamente. ela precisa ir embora. Karen, eu não sei se você enxerga isso também, mas em algumas oportunidades, quando eu tive que fazer uma recolocação de alguém, então tive uma vaga aberta, encontrar a pessoa certa para a posição, até que ela tenha também o seu onboarding, e esteja entregando, é muito mais do que 6 meses. Então a licença é nada. Tempo de rampagem, né? Eu sempre falo, ninguém, é muito difícil entrar rampando, não existe isso. Tem Isso. cultura, tem o seu jeito É para receber isso. as coisas, porque não é o jeito certo, né? Mas é o jeito de quem tá liderando naquele momento, gente. A gente tem que É. entender isso, até pra gente conseguir atender de forma satisfatória a nossa liderança. Todo mundo tem um líder, foi uma coisa que eu descobri, né? Quanto mais eu subi, eu descobri um novo líder. Eu disse, ué, todo mundo tem um líder mesmo. E quem é empreendedor fala que o pior é ser o líder, porque depende só de você, né? Exato. E aí você entende também que como empreendedor, você acaba tendo tanto uma linha de frente com o cliente, que você em vez de ter um líder, você tem um Uhum. monte É de isso. líderes, né. E com esse apoio, ou pelo menos com essa, né, proteção emocional, essa segurança que essa líder te deu, foi quando você disse: "Então eu vou engravidar"? Você engravidou lá? Eu engravidei lá. Eu engravidei lá, mas estava muito ruim para o pai da minha filha. Ele não estava feliz. Eu estava amando tudo que acontecia e ele não estava feliz. Então, eu engravidei e a gente voltou para o Brasil. Ele pediu demissão, aí eu pedi demissão também. E, aliás, esse é um ponto bacana também que eu gosto de falar para as pessoas. Sempre quando a gente está num momento difícil, primeiro que nada melhor do que a realidade, porque a cabeça tem uma capacidade de imaginar problemas e de imaginar dificuldades que a realidade não é capaz de acompanhar. Então, a hora que você para e fala, porque ele estava muito infeliz e eu estava muito feliz, a gente parou e falou assim: tá bom, então vamos olhar o que a gente quer fazer. Voltar para o Brasil? Vamos voltar. Então, tá bom, então vamos procurar emprego. Quanto tempo a gente aguenta ainda essa situação? Tá, colocamos ali no papel, tá. Aí a gente procura emprego. E se não tiver emprego? Tá, quanto tempo a gente sobrevive com o que a gente tem de dinheiro? E se demora mais do que isso? Qual que é o plano B, o C, o D? A hora que a gente chegou no chão da realidade, falou assim: ai, é impossível que em 2 anos um dos dois não esteja. Claro, a gente está falando aqui com um recorte de privilégio Sem que eu tenho a dúvida. total consciência, mas eu sei que muitos de nós, às vezes, conseguimos exagerar de maneira desproporcional os problemas. Então, Eu quando a gente colocou o pé no chão da realidade, em menos de um mês ele tinha um emprego e foi aí que eu descobri que eu estava grávida. Então é o universo, é esse negócio da energia que tem que estar claro e no caminho Você certo. passou a sua gestação sem trabalhar. Não, eu trabalhei lá, eu fiquei ele voltou para o Brasil, eu fiquei lá, porque quando eu pedi demissão eles falaram: "De jeito nenhum", me trouxeram para o Brasil numa posição. Ah, Então eu continuei com a Behringer por 2 anos aqui no Brasil tá ainda. Minha bom. filha nasceu, eu estava ali, Tá. e foi maravilhoso, Imagina. maravilhoso. Mas eu liguei para a chefe nova Tá para falar: bom. "Estou grávida", É uma coisa básica. porque foi no E meio do caminho que eu descobri. E tudo bem também, porque isso fazia parte da tua personalidade, era a forma como você se sentia segura, É, de que você estava assegurando de que a outra parte estava no mesmo na mesma página que isso, você, né. isso, Eu acho que esse alinhamento de expectativa que você fez também é muito importante, especialmente com a liderança, isso. né. E o que você comentou é uma coisa que eu falo: "Gente, fato é uma coisa, percepção é outra", Nossa. né. Uma coisa é acontecimentos fáticos, outra coisa são percepções em relação aos acontecimentos fáticos. O que é percepção? E o que realmente aconteceu, né? Qual foi o fato que aconteceu ali? E porque a forma como cada pessoa recebe um fato depende da pessoa, da lente da pessoa, né? E isso é sobre o histórico da pessoa, aquela velha história do gente, isso diz sobre a pessoa. Então foi É. legal você ter trazido isso. E você teve ela lá ou você teve ela aqui? Aqui. Mas Ai, que isso já era uma decisão minha, muito tá. clara, porque eu amo minhas filhas, meu Deus, e ainda agora experienciando uma segunda maternidade com uma diferença enorme entre as duas, né. Sim, Manuela foi uma surpresa. É, eu tenho o Rico de 26 e a Mamá de 4, então Então, é assim. estamos nesse mesmo range aí. Então a gente fala, meu marido tem 2 filhos que estão na faculdade e uma no berçário, é mais ou menos isso.
É o Então, caso do mas meu. olhar para isso e ver a diferença das 2 e como eu curto de maneira diferente coisas que eu fui aprendendo no meio do caminho, maravilhoso. Ser mãe É é muito bom. maravilhoso, mas eu preciso trabalhar. Eu me sustento, me dá vitalidade, eu gosto de sentir que eu tô fazendo alguma coisa bacana, sabe. É isso que me dá o dia a dia. Então, na Alemanha, tem uma licença maternidade de até 3 anos. Você ia ficar 3 anos de licença maternidade se Então você tivesse ela E lá? tem um fato ainda interessante que é o seguinte, no primeiro ano Eu eles nem sabia que era 3 anos lá. esperam que a mãe cuide das a mãe não, vou ser cuidadosa aqui, os pais, porque tanto mãe como pai podem ter essa licença do primeiro ano. É esperado que eles cuidem das crianças, então nem tem creche. E aquilo para mim foi muito difícil, porque eu falei: "Puxa, eu não falo alemão, não quero falar", desisti no meio do caminho, porque eu sou muito difícil de desistir das coisas, muito Mas difícil, alemão, mas o alemão eu deixei de lado. Então eu adorei, falei: sou "Puxa", alemão. né, então não deu. Então eu: "Puxa, não falo alemão, não vou conseguir". Eu acho que a gente tem que saber as coisas que a gente faz bem e as coisas que a gente não faz bem. Eu não ia me colocar numa posição boa se eu tivesse ali só cuidando da Juju, sem ter o trabalho, sem ter uma outra fonte de atividade na vida. Não tô falando de dinheiro não, tô falando de atividade, de você Sim, de se consumo de sentir útil. tempo. Isso. Então a gente já sabia que ia voltar para o Brasil, então a Juju Tá, nasceu aqui. entendi. Não, A Manuela nasceu nos Estados Unidos. sensacional essa escolha. Não, pronto, a gente vai chegar em 10 anos na Manu. Olha só, o que que você enfrentou de desafio, ainda com a Juju, que era a primeira, logo que ela nasceu aqui no Brasil? Como é que foi essa história, a carreira? Porque você saiu logo depois da Boehringer, não saiu? Que momento que você fez essa transição? Foi com um bebê novo para um trabalho novo? Como foi isso? Eu fui, olha isso, e nem tinha parado para pensar nisso. Um pouquinho depois que a Juju nasceu, eu acabei mudando de emprego e foi também na época que a gente acabou se separando, porque a gente se separou muito logo depois que a Juju nasceu. Então eu abracei uma empresa nova, gente nova, e eu estava de novo muito focada na carreira. Quando o casamento acabou, foi dali que veio toda a minha força. Isso é sensacional. Conta já agora aqui para elas como elas fazem sem o marido, porque foi a sua realidade, foi uma Foi a minha maternidade realidade. solo de uma executiva. Como você fez? O que que você fez? Você contratou uma babá, você deixou na escola, você ligou para sua mãe? Como foi a história? Você dividia com ele? Como A gente era? dividia, e isso foi maravilhoso. Então, assim, não importa se você vai se dar bem ou não vai se dar bem com o seu ex, ou se ele é presente ou não, ele é pai da sua filha. Então, acho que esse elo é o mais importante. E a gente sempre teve uma relação muito cuidadosa com a Juju. Então, para isso, eu acho que construiu-se um caminho muito forte. Ela já ia para o berçário desde muito pequenininha e continuou. Só que cada um de nós tinha dias específicos. Então, o que eu acho, olhando para trás, que foi um grande trunfo nosso, dos dois, é. Quando tá com a Juju, tá com a Juju. Quando tá trabalhando, tá trabalhando. Então eu pude realmente continuar com foco total. E eu sei que, de novo, isso é um privilégio, porque quando eu comparo com a Manu e vejo minha situação atual, porque eu sou casada com o pai da Manu, a gente tá em casa os 2. Se você fosse olhar por um lado e falar assim: "Nossa, é muito melhor, a família tá ali, completa", mas de alguma forma, eu acho que é esperado mais da mulher que seja a responsável por todos os cuidados. Então, olhar para isso e falar assim: "Não, espera aí, primeiro, quanto nós somos críticas e limitamos o papel do pai na vida da filha, porque não tá fazendo do seu jeito. Calma, cada um tem um jeito. E eu sei, porque, ó, meia culpa aqui, eu sei que eu tô errando muitas vezes, que eu falo, não é para pôr para dormir desse jeito. Tem que deixar o pai ser o pai. Então a gente quer que o pai seja a mãe, ele não vai ser, ele vai ser o pai. Então acho que Nem que ele isso fosse a é mãe, ele não vai ser a mãe igual você é mãe. exato, Tipo, mesmo que ele fosse a mãe. É é incrível isso, isso, né? A gente conseguir aceitar isso. é isso. E aí cada um buscava um dia na escola. Buscava um dia, outro dia, então, assim, funcionou muito bem, nossos calendários funcionavam muito, eu viajava muito, Isso é muito legal elas ouvirem, porque em nenhum momento você falou isso com pesar. de jeito Pelo nenhum. contrário, você falou assim: "Amada, eu tinha minha ajuda, ele buscava um dia, eu buscava o Isso. outro, se não era ele ou eu que buscávamos, provavelmente vocês Alguém alguém ia, buscava, alguém ia. né". Aliás, essa é uma rede de apoio que eu acho super importante e que me custou criar, tá? Então não sei se alguém mais também tem essa dificuldade. Ah, só todas elas, conta aí pra nós.
Como é que Eu foi pra você? Todas nós aqui com a síndrome, né, de ser a supermulher, tem que dar conta de Amarra a capa. absolutamente tudo, põe a capa e vai, certo? Ótimo. Quanto é difícil pedir ajuda. Meus pais não moravam em São Paulo na época, minha irmã veio, mas não estava ali o tempo todo. Então, criar uma rede de apoio com os amigos, em que você vai lá e fala: "Oi, você pode buscar minha filha na escola hoje?". Então, do grupinho do berçário, criou-se uma segunda família, que são nossos amigos até hoje, são os nossos ainda melhores amigos. Mesmo tendo morado fora 5 anos nesse meio do caminho, naquela hora do desespero do "não vou chegar", quem pega? Então, para mim foi difícil começar a pedir. Então, o que que eu fiz? Eu ofereci, quando eu podia. "Olha, tô indo, alguém tá precisando de ajuda?". Então, de repente, tirar um pouco essa vulnerabilidade de oferecer também, e tá tudo bem a gente receber de alguém alguma coisa e uma ajuda. Por que nós mulheres, por que nós mulheres temos essa sensação de que ao pedir ajuda estamos falhando em algo? Então, Ou somos menos algo? ou dando trabalho para alguém desnecessário, e a pessoa pode amar aquilo Onde e vem esse criar essa sentimento, né? aproximação, sabe? Então, eu acho de verdade, esse é um dos maiores ganhos. Acho que presentes que eu tenho na vida são essas amizades que a gente tem do berçário da Juju. Eu falo, até no meu livro tem um capítulo e um trecho que fala sobre o grupo de WhatsApp, hoje de WhatsApp, né, gente? Naquela época não tinha WhatsApp, mas sempre existiu um coletivo, desse coletivo de mães, É né? isso. Que o grupo da escola, ele pode, dali vem muitas É. salvações. E que é para olhar num outro olhar, é para olhar muito num olhar de construção de rede, especialmente para as mães que trabalham, porque é o público e foco ali do livro, né? Porque faz toda a diferença, Faz. gente. É exatamente isso. E qual foi o seu maior desafio nesse momento, nesse movimento de conjugar a maternidade com a carreira? E me conta também como é que foi essa migração aí para os Estados Unidos. Então, teve um momento porque eu viajava demais, demais. Quando eu estava na Takeda, depois que eu voltei da Alemanha para o Brasil e acabei mudando da Behringer para a Takeda, na Takeda eu era responsável pela operação de oncologia inteira e reportava direto para Boston. Então, a cada 6 semanas no máximo, eu estava nas reuniões executivas que a gente tinha em Boston. E muitas vezes, antes e depois da reunião, a gente tinha congressos ou alguma outra atividade, então eu ficava muitas vezes longos períodos fora. Até que teve uma vez que eu fiquei 3 semanas fora. E a Juju tinha uns 2, 3 aninhos nessa época. E foi aí que eu entendi que estava tendo um impacto nela, e eu não quis mais isso. Então eu falei: "Espera aí, eu preciso encontrar alguma coisa que vai também me dar essa satisfação de continuar crescendo, de continuar fazendo, mas não pode ser isso nesse momento". E foi meu primeiro aprendizado de que não é sempre para cima, porque acho que a gente vai crescendo na carreira e vai achando que é só assim. Muitas vezes, uma coisa que está aqui do lado vai te trazer um aprendizado maior, vai te trazer uma possibilidade que a hora que você der o próximo passo, você vai estar muito mais preparada. Então, na Takeda estava tudo certo para que eu fosse para Boston, meu próximo passo era lá, eu já tinha sucessor definido, mas eu não quis, porque a Juju ainda era muito pequena. E foi nessa época que a Johnson's me convidou para voltar, porque eu comecei minha carreira na Johnson's e aí voltei há alguns bons anos. E aí o que aconteceu? Eu voltei porque era uma posição que não precisava viajar. Uau! E foi minha primeira posição que não era de, linha de frente, eu cuidava de toda a operação da companhia, então uma complexidade enorme que eu nunca tinha feito e testou muito minha liderança. Eu aprendi demais com essa posição, porque foi a primeira vez que eu liderei um time muito grande, tinham mais de 100 pessoas, mas que além disso, eu não era a expert em nenhuma das funções que reportavam para mim, as pessoas eram, e a gente teve que fazer uma mudança grande da forma de entrega, porque a companhia estava procurando um olhar diferente. Então isso foi sensacional. E aí fiquei 2 anos nessa posição e logo depois chegou de novo essa necessidade de ir para fora do país para crescer. Eu acho que essa é uma realidade que muitas executivas têm no Brasil hoje.
E aí entra um monte de coisa nessa caixinha, que é assim, puxa, o Brasil hoje é um mercado grande, pensando em quem trabalha em multinacional. Claro, esse recorte é muito de multinacional, né? O Brasil é um mercado grande. Como é que você assume uma posição de liderança sem ter tido uma posição, pelo menos preparatória para isso num mercado menor? Então, as empresas te cobram ter uma passada fora. E não é todo mundo que topa. É interessante isso. Então, eu acho que esse teto de vidro chega ali em algum momento. E eu fui. Quando me convidaram para ir para a Global, eu fui, foi maravilhoso. Fiquei 2 anos na Global e olhei A Juju se ficou, foi? todo mundo foi. Todo mundo foi. Fui eu, meu marido e a Juju. E acho que isso também, super interessante olhar esse recorte de como a gente acha que tem muito mais apoio aqui e nenhum apoio lá. Ai, mas é muito mais fácil aqui no Brasil, de repente você consegue ter alguém em casa todo dia. Sim, mas o modelo de vida é muito diferente. Olha isso, vou avançar um pouco. Quando a Manu nasceu e ela nasceu nos Estados Unidos, o meu marido, ele tem um negócio aqui no Brasil. Então ele está presente no Brasil. Durante a pandemia, ele ficou lá com a gente, mas do resto do tempo, ele ia e voltava. E voltava muitas vezes e ficava, sei lá, 4 semanas aqui e uma lá. Então era mais ou menos essa a razão que a gente tinha. A vida era mais fácil lá do que aqui se eu conjugar maternidade e trabalho. Por quê? Porque nos Estados Unidos o mercado já está preparado para pais que trabalham e são responsáveis por uma casa. Aqui existe essa prerrogativa que alguém está cuidando da sua casa, Dos seus dos filhos, seus dos seus filhos. animais. É isso mesmo. Quando eu falo para as pessoas que lá, às vezes, a estrutura, e a gente precisa, às vezes, se inspirar um pouco nisso, porque eles já avançaram historicamente até em Muito, temporal, né, muito. mais que a gente no Brasil, e que essa estrutura é toda feita para você trabalhar, e por isso são, às vezes, economias mais progressistas, mais prósperas, vou utilizar esse termo que é menos político, e a gente precisava olhar um pouco esse lugar, né? Então, tanto horário de escola quanto horário de trabalho. Tudo. Lá, até em empresa corporativa privada, a caneta cai mais cedo, eu sinto muito isso. Da diretoria ao Todo time de mundo, base. Todo mundo todo desconecta mundo. geral, é E se muito precisar, difícil ter essa. reconecta mais E se precisa. tarde. Exato, que é a minha jornada um pouco, né? Eu normalmente sempre falei em alguns momentos em que eu tendo acreditar que parar às 5 e fazer um segundo lunch, assim, um segundo intervalo, para mim sempre foi muito prazeroso, porque eu consigo pegar crianças na escola, consigo fazer o fechamento do Curtir. dia em casa, consigo acompanhar jantar, banho, empacota, sono, e eu E reconecto das termina. 8 à meia-noite se precisar, e Isso. eu trabalhei mais 4 horas à frente de todo mundo. Mas você tem que Se olhar o precisar. se precisar, esse é Exato. o ponto mais importante, Com porque não certeza, tem porque, que ser gente, rotina, é não. se precisar. Exato. Você tem que ter uma rotina à prova de, eu E essa brinco, né? produtividade no É. trabalho, que claro, o americano tem muito mais. Você entra numa reunião para falar do tópico e não para contar do final de semana, que te demora 15 minutos. Então, só aí você tem muito mais celeridade nas coisas. Então, claro, tem coisas boas nas duas culturas. Claro, sem dúvida. É um conjunto, né, de coisas. E quando você decidiu voltar? Eu decidi voltar para o Brasil por uma questão muito pessoal nossa, de família, e, claro, pensar em como seria manter Manu lá, comigo trabalhando o tempo todo, muito pequenininha ainda, eu não tinha rede de apoio suficiente para conseguir me manter ali. Então, não foi a única decisão, a Manu, mas pesou bastante. Se eu olhar assim, eu ainda consegui viajar bastante enquanto eu estava lá, mas muito menos do que era necessário. E aí, quando você fala de viagem, o dia a dia do Não, o dia a trabalho, dia eles estão preparados para isso, que foi o que a isso, gente começou, só para até esclarecer, né? O dia a dia eles estão preparados para conseguir ter uma mãe executiva que trabalha e cuida dos seus filhos, ou isso, mesmo o pai. isso. A questão é viagem, É. né? Que aí você tá sem a rede de apoio mais forte. E Você a tava com as duas, família né? como um todo, né, se olha, a família tá ali, mas eu não tinha absolutamente ninguém. Claro, vizinhos maravilhosos, Ah, mas é amigos que eu fiz no meio do diferente. caminho, mas não dá para você achar que tá tudo bem com ainda mais Manu muito pequenininha, Sim. deixar constantemente sem ninguém da família em casa. Sim, sim. E você nunca. O que eu observo também, Tati, na sua história para elas, é que a maternidade ela foi acontecendo e ela nunca, e ela não te travou em momento De jeito nenhum. nenhum. E olha que interessante, porque quando eu saí da Global para ir para os Estados Unidos, a Johnson é uma empresa americana.
Sim, 80% do nosso negócio tá ali. Se sim. eu quero Eles estão continuar em Boston? crescendo não, na verdade, a gente está mais Headquarter é perto onde? de em New Jersey, New mais Jersey. perto de Nova York, mas eu fiquei na Pensilvânia, porque os 2 Tá. escritórios que eu trabalhei estavam localizados ali, por acaso, e foi maravilhoso. Então, eh quando eu identifiquei, puxa, o que que eu quero daqui para frente? Porque naquela primeira vez que eu dei aquela travada do, para onde eu vou? Não é só mais assim. Eu comecei a repensar a minha carreira e o que me motiva. Então aí ficou muito claro que meu motivador não é mais o que eu faço, que foi minha história de farma foi muito de oncologia e tem um propósito tão forte no que você está fazendo todo dia pelos pacientes que você não precisa pensar. Você acorda e já acorda feliz pulando porque você está trazendo uma coisa maravilhosa para o mundo. E aí, quando eu saí de onco e vim para uma área mais operacional e comecei a repensar o que realmente me motivava e me fazia feliz, eu repensei os meus propósitos. E ficou muito claro que hoje o que me faz feliz é ver o impacto que eu faço nas pessoas. Então, enxergar que não é só aquele paciente, eu olhei para o meu time como os pacientes. Então, cada pessoa com quem eu trabalho, como eu consigo fazer essa pessoa enxergar quem ela é no espelho, porque às vezes você está olhando um gatinho e é um leão, às vezes você está olhando um leão e é um gatinho, e não tem nada de errado, pode ser, é só calibrar para fazer o máximo. Então aí eu falei, putz, tô feliz de novo, já sei o que eu quero fazer. E para continuar crescendo na organização, eu sabia que eu precisava de um tempo Estados Unidos. E aí eu volto naquele ponto de eu podia ter sido promovida muitas e muitas vezes na carreira, e eu falei não para isso, porque se eu fizesse, não ia ser viável esse meu passo Estados Unidos. Eu ia estar numa posição muito mais alta, que não ia me deixar ter espaço para entrar, porque é um mercado totalmente novo. Como é que você aposta em alguém tão novo assim? Sim, isso foi super inteligente da sua parte, porque às vezes as pessoas não têm a intencionalidade de forma tão estratégica trabalhada. Vocês ouviram o que ela comentou? Se ela deixasse para ir para os Estados Unidos, no momento em que ela já estivesse numa cadeira muito alta aqui no Brasil, ela ia precisar ter uma cadeira muito alta lá fora. E eles não colocariam uma pessoa que eles não conhecem, não tem acompanhamento de carreira tão próximo, ainda aqui dentro da companhia, numa posição já tão alta. Isso. Então, essas estratégias de carreira é o que eu falo que são, às vezes, importantes para a mulher, para o homem também, mas para as pessoas pensarem, até junto com um mentor, né? Exato. Você teve alguém te acompanhando nessa jornada? Você recorreu a alguns líderes mais estratégicos, mentores? Como é que foi isso? Eu sempre conversei de carreira com pessoas e troquei ideias e tive inspirações. Então, toda vez que eu encontro alguém que eu falo, putz, me inspirei em você, como você fez isso? O que que você acha daquilo? E eu gosto de entender o que está por trás das razões. Então, quando a gente começou a discutir líder do futuro, que é uma metodologia relativamente nova, que fala Super muito nova. disso, né? De resiliência, de você conseguir aprender rápido e de conquistar experiências antes de Sim. conquistar cargos, eu fui indo atrás. Então eu gosto de pensar na minha cabeça, acho que isso faz sentido, e dividir com alguém, que pode ser um par, pode ser um amigo no bar, quem quer que seja. Divida o que você está pensando, que te ajuda a estruturar melhor as ideias. Exato, você falou uma coisa bem importante. Tem 2 pilares que eu trabalho, que é o Agile, que é essa metodologia ágil, de você mas ágil para o quê, né? Você quer fazer o quê de forma ágil? E aí eu uso muito um outro pilar, que é o antroposófico, que é o de vivência. Eu quero, de forma ágil, angariar experiência. Isso. Então são 2 pilares importantes que ele te solidifica, porque se você sobe muito rápido numa vertical, provavelmente te falta algumas outras ali do lado, Isso, né? Então, você isso. fazer esse passeio em volta do lago, eu falo, te prepara muito melhor para quando você estiver no meio da água do lago, você saber em que local da borda você quer ancorar a tua mão ali para se Isso. salvar. E para quem você pede ajuda. É, onde estão as pessoas no volta desse E lago, te né? conhecer até, para saber as suas fortalezas e as suas fraquezas. Acho que, claro, olhar também com generosidade para o que você já aprendeu, e especialmente sabendo que não é tudo que você vai acertar o tempo inteiro, Sim. ajuda numa hora dessa, sabe? Então, putz, eu nunca me questionei de ter falado não para as promoções. Juro para você, nunca. Acho que foi sempre a decisão acertada. E
com certeza, quando eu entrei nessa posição US, aí veio aquela coroa, porque nada foi mais difícil na minha vida do que conseguir essa posição. De tudo que eu já fiz, de todas as entrevistas, de todas as conversas, porque eles têm uma preocupação de alguém que vai entrar e não conhece absolutamente nada daquele mercado que é tão importante, que é tão crítico. E eu vim com toda essa dificuldade para lançar um produto. Então, isso estava no meu bolso. Eu sabia, putz, lançar produto é a minha facilidade. Eu já fiz mais do que 8 lançamentos em oncologia, em tudo quanto foi mercado global. Lá. Então, isso levo com tranquilidade, o que eu não conheço, o mercado americano. E isso eu aprendo. Então, quando a gente conversou sobre isso e ficou claro, eu trago isso e aprendo aquilo, deu tudo certo. Até eu descobri que eu estava grávida. Como foi isso? Um susto. Pra Foi todo mundo, né? para Tipo, pra todo geral. mundo foi um susto, para todo mundo. E aí eu falei: "Caramba, e agora?" Eu descobri tarde, porque de verdade eu não estava tentando, Sim. foi um presente da natureza, imagina com 45 anos me ver grávida, eu já tinha certeza que eu estava na menopausa há muito tempo. E aí eu descobri, eu já estava quase com 3 meses. Eu puxei meu chefe e falei eu falei para ele antes de falar para os meus pais, eu falei: "Então, esse produto que a gente vai lançar daqui X meses, eu acho que eu vou lançar um bebezinho antes." E ele, uma pessoa com quem eu não tinha tanta intimidade, ele era meu chefe há pouco tempo, Americano? americano. Aí eu saí daquele grupo, lembra que eu falei lá que era só homem, alemão, blá, blá. Aqui não, um grupo americano. Eu já morava há 2 anos nos Estados Unidos, quando eu comecei a trabalhar na operação. Eu tinha dores de cabeça todas as noites, porque era como se eu não entendesse inglês. E olha que eu falava inglês relativamente bem. Eu tinha uma lista de glossário de todas as palavras e de todos os termos, porque não era só a gíria, o jeito de falar, como tudo de esportes que eles colocam no meio do jargão, do negócio. Então foi um aprendizado assim gigantesco. E eu nem conhecia o que estava por trás. Ele parecia um cara mais São reservado. business English segmentado pra farma, tá? Meu, gente, olha, aí o que aconteceu? A gente foi Adorei. criando uma certa relação, e ele já tinha falado, porque eu estava num contrato ainda do Brasil lá fora. Aí ele: "Vamos, te localizar, você fica aqui, que daí a gente não se preocupa mais com renovação", que ainda tem, esse é um perrengue à parte, Sim, que que um tem dia eu te sempre em conto esse multinacional. estresse, Sim. mas foi muito bacana, porque ele mostrou confiança em mim, ele falou: "Quero você aqui, então vamos localizar". Ah, ótimo, financeiramente para mim seria maravilhoso. Aí eu falei: "Espera aí, vamos só esperar um pouquinho de tempo e tal", e eu descobri que eu estava grávida. Eu falei: "Olha, deixa eu te contar, eu acabei de descobrir que eu tô grávida. Eu acho que esse não é o momento, me deixa ver como eu vou rodar como mãe com uma criança pequena e com meu marido no Brasil aqui." E ele foi super aberto. Primeiro que ele foi um querido, porque ele sentado assim, ele: "Ah, meu Deus, a minha mulher me mata." Porque ele tinha, tipo, mais ou menos a mesma idade que eu, só de pensar assim: "Meu Deus, se minha mulher engravida, ela me mata", sabe? Foi isso que passou na cabeça dele. E aí ele: "Por favor, vamos cuidar de você, como que você tá, vamos ver tudo que você precisa de saúde." E muito, muito querido durante todo o processo de gestação. E eu mudei de chefe um pouquinho antes da Manu nascer, porque a gente separou os produtos que eram pares, e eu acabei recebendo uma nova líder que não me conhecia Pai amado, me conta e isso. que foi maravilhosa, e que foi com ela que eu conversei sobre 6 meses de maternidade, porque eu tinha 6 meses de licença no Brasil. Então eu falei: "Ó, tá aqui o pacote, tá tudo pronto para o lançamento, lança que o produto é seu, e eu volto daqui a 6 meses." E quando eu falei pra ela, eu falei assim: "Olha, eu tô pensando em tirar 6 meses." Ela: "Você não tá pensando, você tira, é seu direito, não muda quem você é." Que querida. E eu acho que a gente tem que fazer isso em toda a oportunidade que a gente tem. Eu uso isso como exemplo, então essas 2 líderes que me falaram essas 2 frases fortes, eu faço questão de replicar toda vez, porque Olha a como é gente importante precisa falar. ter a representatividade da mulher naquela posição, né? Porque aí ela propaga isso pra ti. Você cria confiança de que você tá dentro de uma companhia que apoia isso. Você tem confiança de Isso, propagar para a próxima, isso. que vai ter confiança de se propagar e se posicionar dessa forma com a próxima. E essa corrente do amor que eu falo, essa amorosidade entre os humanos, né? Essa humanidade, ela continua perpetuando e cascateando Nossa, dentro da companhia. eu não tinha Isso faz a pensado sobre cultura. isso. E como foram 2 mulheres, e que daqui a pouco que seja qualquer homem, que qualquer pessoa Sim, até que chegue fale esse isso, momento, né, né. claro. É, Que mas é isso. sensacional. Se você pudesse voltar no tempo,
Que você faria diferente ou o que você diria para você lá atrás? Eu acho que eu diria, especialmente no começo da minha carreira, porque eu acho que ali é uma fase muito crítica, a gente tá, né, totalmente focado, tua energia tá toda ali. Vai com calma, aproveita mais o caminho. Acho que eu diria isso para mim mesma, porque ter foco, foco, foco é maravilhoso, mas a gente pode aproveitar também as flores que estão no caminho. Olha que interessante isso. Eu fui levar a Manu na escola, agora nas férias, que ela fez o cursinho de férias, e eu tava de férias. E, gente, eu cheguei, eu olhei e tinha uma borboleta. Eu não entrei com ela correndo na escola, eu parei para olhar a borboleta. E isso, naquele dia, mudou meu dia. Quantas borboletas eu perdi naquele começo de carreira? Então acho que eu olharia mais para as borboletas. Sensacional isso. O que é a maternidade, apesar de você ser tão sábia, né, do ponto de vista de carreira, mas o que ela agregou? Você acha que a maternidade agregou alguma coisa no perfil Tatiana profissional? Nossa, muito, muito. Acho que o principal ganho que eu tenho sendo mãe é ter mais amorosidade com as pessoas. Eu tenho um nível de exigência muito alto comigo mesma e com quem está do meu lado, porque eu acho que a gente pode mais. Então, ter essa barra altíssima é até um desafio que eu tenho comigo mesma, de tentar dar uma segurada e de olhar e ter mais uma liderança situacional, de olhar, tá bom, essa pessoa não precisa da barra aqui, pode estar aqui e tá tudo bem, e ela ainda vai estar entregando o melhor dela, então tá atenta para isso. Mas o que ser mãe da Juju, da Manu eu ainda não sei te dizer, eu vou pensar um pouco mais sobre isso, mas o da Juju, porque várias experiências eram disso, durante o crescimento dela, de olhar e falar, eu quero que você faça isso, e ela fazia isso. Eu quero que você venha aqui, e ela ia ali. E eu olhava e falava, não é possível, meu Deus. Como 250 pode? pessoas me obedecem na empresa, eu não consigo fazer você por a Exato, meia. mais ou menos isso, mas de olhar e falar assim: "Eu continuo amando a Juju, mesmo ela fazendo tudo muito diferente, e ela tá me mostrando um outro caminho". Então eu pude entender que tudo bem cada um ter o seu caminho. Eu pude olhar para isso de uma maneira amorosa e sem deixar de ter a régua alta, porque eu acho que essa característica eu nunca vou perder. Acho que o que é nosso, a gente não vai perder, modulando e tentando trazer essa amorosidade. Você acha que você já chegou no topo? Tem mais para onde você ir? O que te inspira? O que te faz pensar em crescimento? Não, não cheguei no topo de jeito nenhum. Tem muito mais para alcançar. Eu acho que enquanto eu puder desenvolver pessoas ou desenvolver soluções que vão impactar pessoas, eu estou trazendo mais para essa energia, para esse mundo. Quanto mais conexão a gente faz, mais forte a gente fica. Então, não, falta muito. E o que me inspira é olhar para essas meninas que estão vindo e ver que para elas o caminho está muito melhor preparado. Então, que novos frutos que elas vão trazer pra gente, que novas aprendizagens que a gente vai ter daqui pra frente, porque eu tô preparada para minha carreira 3.0, porque todo mundo vai ter um fim de carreira, de um momento executivo ou empreendedor, o que seja. Qual é a sua 3.0? A gente já tem que começar a pensar nisso. Isso é sensacional de você pensar. Eu chamo essa fase de carreira 3.0 de B-level, que é a carreira em que você ultrapassa o C-level e vai para o business level, que é de fato quando a gente para de ser remunerada por disponibilidade de tempo, né, e passa de repente a ser remunerada até pelo valor agregado que a gente gera. E é muito importante você ter falado isso, especialmente para as mulheres e para a carreira feminina, porque do ponto de vista genético, os homens, ele não tem uma queda hormonal assim como a nossa, né? A nossa queda hormonal, ela começa muito mais cedo e ela é muito mais acentuada. E isso faz com que muitas coisas relacionadas à nossa produtividade venha com profundidade, porém numa temporalidade diferente de quando tínhamos 25 ou 35 ou 45. Isso tem que ser observado. E as mulheres não necessariamente se dão conta desse término de carreira. E esse término de carreira eu não vejo só no corporativo. Profissões no esporte, elas ficam mais atentas porque acaba mais cedo ainda, mas no corporativo elas também acabam. E aí eu vejo muitas mulheres que são potências no mundo corporativo, um pouco desamparadas porque não se programaram. Então você vir num podcast e dizer, ei,
Se programe, né, porque eu tô me programando, isso é importante, não é só o financeiro em si, não é Isso, só a aposentadoria financeira, cabeça, é a é a cabeça cabeça. de conseguir planejar isso de uma forma estruturada, né. Exatamente E isso. essa carreira B-level, de fato, eu exploro bastante, porque ela é muito importante. E me conta um pouquinho, como você vê, você que está construindo um legado, que eu percebo que perante os seus times e até extra times, eu já vi ações suas, no leadership, por exemplo, deixando o legado e construindo coisas para as próximas. Como você vê essas mães no mercado de trabalho? Como você enxerga esse mercado para elas? O que talvez elas possam fazer para que esse mercado seja melhor? Me fala um pouco sobre esse tema de mães no mercado. Bom, Do primeiro futuro, né, que já é que agora. sem mãe não tem futuro. Se a gente fizer uma greve completa de maternidade, não tem futuro. E não tô falando que é Amei. pra gente fazer isso, mas é pra gente entender o nosso valor e a nossa potência. Então, isso não é só ali enquanto você tá gerando uma vida, mas tudo que você traz de valor no que você tá fazendo. Se é sua vontade trabalhar, trabalhe. É dali que vai vir a sua, né, o seu dia a dia, a sua satisfação. Não deixe de fazer, não deixa de fazer. E eu acho cada vez mais que as empresas estão abertas a entender qual é o equilíbrio. E cada um de nós tem um equilíbrio, não tem um equilíbrio meu, o seu. Não é de todo mundo igualzinho. Então, fazer parte dessa conversa. Então, eu diria para as mães que, se a sua vontade é essa, vai, pede ajuda, segue seu sonho. E olhando para as minhas filhas, né, quando eu penso assim, falo assim: "Que eu quero que elas enxerguem em mim?". Eu quero que elas enxerguem que eu trabalho não porque: "Ai, que droga, eu tenho que trabalhar. Ai, não, mamãe não pode porque está trabalhando, tem que responder". Não, eu estou trabalhando porque eu gosto, porque está tendo esse impacto. Olha que legal isso que a mamãe fez. Você falou do leadership, foi super bacana, porque as nossas Se quiser reuniões, explicar também o que o que é leadership é leadership um para elas. grupo de mulheres na indústria farmacêutica que se uniu para empoderar a liderança feminina. Então, muito bacana, porque é totalmente voluntário. São as CEOs que se organizam e trazem algumas outras executivas para ajudar nessa função, e eu tô ali. Então, minha filha viu muito a Juju ano passado, o quanto 7 da noite, 6 da noite, de final de semana, eu tô fazendo coisas para o leadership. Eu não tô fazendo porque alguém me mandou, tô fazendo porque é minha paixão. Então, quando ela olha a camiseta que a gente usou no evento, ela: "Ai, mamãe, eu posso usar sua camiseta?". Ela tá se inspirando nisso, ela tá orgulhosa disso, porque ela vê que eu faço por amor. E eu quero que a carreira que ela escolha, que ela veja com amor, para fazer feliz o que ela pode fazer todo dia. Eu acho isso sensacional. Você conheceu a minha filha aqui fora, né. A Rafa hoje faltou na escola, mas porque ela faz questão também de vir me ajudar, e ela sabe que o que a gente está fazendo aqui é de forma totalmente voluntária, né, pra deixar um legado, para conseguir fazer com que mais dicas e mais informações cheguem para outras mulheres, para que o mundo fique melhor e esse seja um legado, que Isso. na altura do nosso privilégio a gente consegue proporcionar para muita gente. E eu achei sensacional, gente, isso vai virar um corte, você dizendo que a maternidade, né, se a gente não tem mães, a gente não tem futuro. É só um paralelo básico aqui, vamos Vou dar só um para ficar crédito para claro. Cris Bartz aqui, que essa é dela no Mamilos. Adorei, Cris, adorei, muito bom. E eu quero fazer um convite a você, convidar uma próxima da Leadership da Leadership para estar aqui comigo também. É uma coisa que nós estamos inaugurando nesse dia de gravação, aonde a gente diz para a executiva que está aqui convidar alguma outra executiva para sentar aqui também. Então, depois Ah, estenda esse convite para alguém que possa também vir contar segredos de como vocês conseguem. sensacional. Você vai achar ali um grupo maravilhoso. Vai ser difícil escolher uma só, hein? Ah, eu quero todas, elas querem todas, na verdade. Muito, muito bom. Que conselho você daria para essas outras mães que querem se tornar executivas? Olha para Um conselho você. prático, assim, É, falar: "Ó, isso aqui, o que que você precisa fazer?". eu acho que você tem que olhar para você e ver o que você tem de bom. Cria sua rede de apoio e se você consegue tirar a culpa de dentro de você e olhar para o bem que você está trazendo, segue seu sonho. Se é seu sonho, vai atrás. Mas tem muita gente que eu vejo, às vezes, num dilema entre eu quero de verdade uma carreira executiva ou eu quero uma carreira gerencial. Acho que essa pergunta de olhar e falar assim: eu quero trabalhar todo dia numa empresa bacana que me remunera, onde eu estou me desenvolvendo, estou entregando isso daqui.
e eu tô bem aqui, versus não, eu quero uma carreira executiva onde eu vou crescer. Ter essa clareza do que você quer vai fazer ser muito simples a sua escolha. Como foi simples a minha escolha quando eu falei: "Eu não quero mais viajar, eu quero estar em casa". Foi uma hora que eu falei assim: "Não, tá bom, se eu fosse dar um olhar mais amplo, talvez eu não quisesse uma carreira executiva naquele momento. Naquele momento eu queria uma carreira um pouco mais de mãe, que me ajudasse a ser um pouco mais mãe". E tá tudo bem de vez em quando você forçar a mão em uma ou em outra, porque essas fases elas vão acontecer. Você sabe que você tocou em pontos muito importantes. Um é tenha objetivos, porque na verdade a resposta para isso é a pessoa ter um objetivo. Qual é o seu objetivo nesse momento? O segundo é nesse momento, porque é essa onda que você Isso. colocou. E o terceiro é o seu objetivo, então é seu objetivo nesse momento. E aí, quando a gente fala de seu, que é muito próprio, linka um pouco com o que você trouxe há um minuto atrás, que é a questão da hiperpersonalização, que a gente enxerga, inclusive, como eu acho bizarro, porque a gente trata isso como tendência de futuro, Sim. hiperpersonalização. Na verdade, isso é voltar para o seu próprio eu, né? É a gente lembrar que as pessoas são humanas, humanos são diferentes um dos outros. E essa hiperpersonalização, eu digo que é, na verdade, a humanização. Porque hiperpersonalização é você só se dar conta de que o humano é humano e é diferente um humano do outro. É. Então, a pessoa lembrar que ela é humana, partir da origem humana de ser, e isso já a faz diferente de outros, é ela ver que os objetivos dela nem precisam ser iguais às das outras. E não E deve. o mãe executiva é um termo que eu achei para toda mulher que trabalha e que também é mãe, porque essa é a mulher que ela executa o que ela precisar executar. O que você der para ela executar, ela vai executar. Então, eu tenho muito orgulho de mães que trabalham nesse lugar, porque e uma outra coisa que eu falo também, até porque eu tenho mentoradas no grupo de mães executivas que não são mães, porque elas lideram mães. E para elas entender esse Isso. universo é tal qual uma distância entre Isso. elas e o homem, É um é letramento. um letramento, então elas gostam de estar para poder se aproximar desse universo e conseguir liderar com mais eficiência, para não dizer mais empatia até, É, que é muito bonito isso, é de uma generosidade é. incrível dessas mulheres que estão lá nesse grupo meu. E também de lideradas que não são mães e são lideradas ou liderados, né, por mulheres mães, de entender essa dinâmica dessa líder. E tem um lado que é do ser humano, que ele é maternal, independente dele ser mãe ou não. E que vem de um outro lugar que não é o físico biológico, né? Então eu acho esse um tema realmente muito legal. Alguma ferramenta, algum livro, algum hábito que você acha que fez diferença para sua jornada, que você queria deixar de presente para elas? Olha, olhando para mim mesma, eu sei que eu preciso estar bem. Aquela máxima lá do avião, do primeiro a máscara em você, eu sem culpa, de verdade, consigo cumprir, porque se eu não estiver bem, eu não vou estar bem para as minhas filhas, eu não vou estar bem para o meu marido, eu não vou estar bem no trabalho, eu não vou estar bem para minha equipe, eu não vou estar bem para ninguém. Então, eu preciso suar. É isso que me faz ficar bem. Todo dia de manhã eu tenho que fazer um exercício físico, que é ali que eu acordo primeiro, porque eu demoro um pouco para acordar, e é ali que eu me recarrego comigo mesma. Então, eu saio correndo sozinha, sem ouvir nada, porque é ali que os meus pensamentos conseguem realmente se conectar comigo. É ali que eu tô me preparando com, sei lá, um treino de força ou alguma coisa para falar: "Não, eu consigo, eu sei que eu consigo, o desafio tá desse tamanho, mas eu sei que dá para fazer", porque a gente vai fazendo por partes. Então, qualquer que seja a sua forma de se conectar com você, presta atenção nisso, porque é isso que vai te deixar, ter força para seguir no caminho, por mais fácil ou difícil que ele seja. Que sensacional! E agora a gente está caminhando aqui para o final. Se você pudesse descrever sua carreira em uma palavra, qual seria? Eu acho que determinação, eu Muito bom. sempre quis. E o que você diria para a sua versão mais jovem? Vai com calma, vê a borboleta. Ai, que delícia! Tati, foi um prazer te receber aqui. Eu tenho certeza que foi um prazer para elas também. Quero agradecer a todas vocês que nos acompanharam nesse episódio de hoje. Muito obrigada. E, por favor, curtam, comentem, sigam, espalhem todo esse conhecimento que a Tati veio aqui generosamente dividir conosco. Muito obrigada. Até o próximo episódio.